E mais adiante temos o escrito de Freud, que seria o sobre a psicopatologia da vida cotidiana. Nesse livro, ele já vai um pouquinho além. Enquanto no livro Interpretação dos Sonhos, o conteúdo manifesto tinha relação com o conteúdo latente, que seria a questão inconsciente, os desejos reprimidos, no Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud ele já vai falar que no nosso dia a dia, os atos falhos, os lapsos, os esquecimentos, as trocas de nome, tudo isso tem relação também com o inconsciente. Então o inconsciente, a princípio, Freud aborda que o inconsciente ele se manifestava por meio dos sonhos. Só que no Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud já vai falar que o inconsciente ele também se manifesta durante o nosso dia a dia, quando estamos acordados, quando estamos realizando uma tarefa, quando esquecemos palavras, quando trocamos nomes, atos falhos, quando a gente deseja falar uma coisa e sai uma outra palavra que não era o que a gente gostaria de falar. É nesse momento que Freud fala que isso seria o inconsciente emergindo. Quando eu erro uma palavra, quando eu troco, quando eu confundo alguma coisa, é como se fosse o inconsciente tomando o espaço e ocupando o lugar daquilo que eu chamo de consciente. Eu pretendo falar algo e de repente sai uma coisa que não era o que eu queria dizer. Isso seria os atos falhos, né, que Freud ele vai abordar bastante neste livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, que foi escrito em 1901. E é interessante isso, porque, segundo Freud, os pequenos lapsos, os erros, os esquecimentos do dia a dia revelam a influência do inconsciente em nossas ações cotidianas. Ele argumenta que esses eventos aparentemente triviais, como uma palavra trocada, um objeto perdido, são manifestações de desejos, conflitos e pensamentos reprimidos que emergem de forma disfarçada. Um exemplo de ato falho que eu poderia citar aqui para vocês: imagine que em uma discussão de família você está falando com a sua mãe, por exemplo, e você se coloca numa posição de mãe da sua mãe. E nesse momento você erra o nome da sua mãe e chama ela pelo nome da sua filha. A princípio vai ficar uma situação estranha. A pessoa, se ela não entender o que é um ato falho, ela vai pensar: caramba, por que eu chamei a minha mãe pelo nome da minha filha? De forma inconsciente, o que pode ter ocorrido durante esse momento? Você se colocou numa postura de mãe da sua mãe. E aí você chama a sua mãe pelo nome da sua filha. Porque, de uma certa forma, em algum dado momento, a pessoa ela se colocou numa postura, ao mesmo tempo que ela sabe que é mãe, mas ela acabou tomando uma postura de mãe da mãe. Só que o processo inconsciente ele é justamente isso. É quando a gente enxerga uma pessoa de uma determinada forma, mas de forma inconsciente, é como se aquela pessoa tivesse um significado. Então imagine uma criança que tem uma mãe ou um pai que, ao invés de acolher, a criança se sente que está sempre acolhendo o pai e a mãe. Por mais que a criança crie na mente que esse é meu pai e essa é minha mãe, dependendo de como é o funcionamento dessa relação, ela se sente como se estivesse protegendo ao invés de ser protegida. Só que aí de forma inconsciente isso vai ficando registrado e às vezes a pessoa não tem consciência de que ela interpreta a pessoa dessa forma. E aí o ato falho ele surge justamente nesse momento, em que num dado momento, né, num determinado acontecimento, isso vem à tona. Quando eu falho na minha fala, no que eu queria falar de forma consciente, e uma coisa que eu não acesso com tanta facilidade, e uma coisa que está reprimida, ela vem à tona sem eu poder controlar. Por exemplo, como o esquecimento, que já foi dito, troca de nome, criar situações
em que era para fazer uma coisa eu faço outra. E aí eu acho que, não, aconteceu um imprevisto. Será que aconteceu um imprevisto ou eu gerei um imprevisto? Então o inconsciente ele se manifesta por meio até dos comportamentos, das decisões. Tem pessoa que fala assim, eu não sei por que eu nunca consigo alguma coisa, por que eu nunca chego naquilo que eu desejo, por que não dá certo? Será que não dá certo ou a pessoa não faz dar certo? Será que de forma inconsciente ela não cria situações para que aquilo que ela deseja tanto, que provavelmente entra em conflito com ela, ela fala assim, não, isso não vai acontecer. De forma inconsciente é como se a pessoa criasse situações para que o que ela deseja realmente no inconsciente não ocorresse. E aí ela vai falar que nunca consegue. Será que ela nunca consegue ou será que existe uma questão, um processo, um conflito psíquico que entra em conflito com o que ela acha correto versus o que ela deseja? Então, o inconsciente seria o quê? O que a pessoa deseja versus o que ela aprendeu que seria o correto ou como ela deveria agir. Basicamente, segundo Freud, teríamos esses escritos. Claro que tem mais outros escritos que eu não citei aqui, mas que eu posso deixar na descrição no material e do vídeo também, e que direciona para conteúdos no site gratuitos. E eu aguardo vocês no segundo vídeo sobre o inconsciente na visão de Lacan.